Nós vamos iniciar a nossa consideração de hoje com o texto, mas vamos permear alguns textos diferentes. Vou usar a revista Almeida atualizada hoje, na minha leitura, e vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Esse é um dos textos mais memorizados, 2 Coríntios 9, 7, na prática de contribuições das igrejas. Vamos ler apenas o versículo 7, por enquanto, mas logo consideraremos o contexto dele. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Na minha versão, contribua segundo tiver proposto no coração. Acredito que na NVI é conforme determinou. Cada um na forma como determinou. Tá ok. Antes de chegar à explicação, só vou adiantar aqui nesse versículo um padrão que Paulo estabelece em termos de medida da oferta, as discussões geralmente presentes nas igrejas a respeito de que forma devemos dizimar, apelando para o significado da palavra dízimo, a medida a que ele se referia desde o Antigo Testamento, é 10%. E apesar de ele não usar a palavra dízimo aqui, o mais comum nas cartas do Novo Testamento é contribuição, porque ela se refere à palavra contribuição tanto às ofertas em dinheiro levantado pelos membros da igreja, quanto a quaisquer outros recursos que os membros tinham para dispor às necessidades dos membros da igreja. Então a gente deve lembrar que, sobretudo quando se fala sobre essa prática no Novo Testamento, o comum não é se referir apenas a dinheiro, mas a tudo, seja de valor ou de bens a necessidades, que a igreja juntava para poder ajudar nas necessidades dos membros. Lembrando novamente que no que diz respeito então a essa forma de contribuição, o padrão lá em Atos, que ninguém tinha as suas coisas como se fossem exclusivamente ou propriamente suas, mas tudo era comum. Ou seja, tudo que as pessoas possuíam ficavam à disposição para poder compartilhar com os que tinham pouco ou nada desses recursos. Em Atos, talvez devido àquele movimento pentecostal inicial, talvez o impulso inicial gerou um tipo de fervor incomum, pois apenas no início de Atos nós vemos que a propensão natural no início da igreja, a ação do Espírito Santo sobre os membros faziam com que eles chegassem a vender as coisas que tinham para compartilhar com quem não tinha. Aí até imóveis estavam presentes, e bens em geral era muito comum isso acontecer. Então, quando falamos sobre essa prática no Novo Testamento, não se fala apenas em dinheiro. E tendo dito isso, antes de considerar mais detalhadamente, nós vamos considerar então um pouco sobre a prática tanto do dízimo quanto da contribuição no Antigo Testamento. Vou me excluir hoje, apesar de muito comum utilizado em tratamentos assim, o texto de Malaquias, diz que lá Deus estava apenas corrigindo o povo a respeito de uma prática que já estava estabelecida e o povo estava distorcendo. Então vamos ver na forma como foi estabelecido. Mas vamos começar considerando o texto que mostra essa prática antes de ter sido estabelecida uma lei que regulamentasse a contribuição no meio do povo de Israel. Nós temos, antes da lei, Abraão, quando ainda o texto chama de Abrão, dando dízimo ao Senhor, quando o Senhor nem ainda havia exigido, mesmo de Abrão, que houvesse uma prática desse dízimo. Gênesis 14, 20. Vou fazer a leitura, tá? Desses textos. Em Gênesis 14 e 20, no início, né, do verso 18, tem a chegada de Melquisedeque, um sumo sacerdote,
após Abraão vencer uma batalha, uma guerra. Então diz Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Palavra também curiosa a respeito de Melquisedeque, visto que ainda não existia o sacerdócio levítico, não havia povo de Israel. O povo de Israel começaria a existir muitos anos depois, e ele já era um sacerdote de Deus. Daí há muitas teorias sobre quem é esse Melquisedeque. A gente não vai se deter sobre ele, mas ele abençoou Abraão depois dessa batalha em que ele sai vitorioso. No versículo 19, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Prestem bastante atenção no verbo utilizado aqui a respeito de Deus. Deus possui, tudo pertence ao Senhor. No verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. Veja só, sendo tudo do Senhor e pertencendo ao Senhor, é muito comum na linguagem do Antigo Testamento os autores dizendo que quando alguém venceu um inimigo, não foi porque isso se devia a algum talento, alguma força próprio do indivíduo, mas porque o Senhor deu o outro nas mãos deles. Aliás, quando Israel perdia uma batalha, eles costumavam dizer que o Senhor entregou eles nas mãos dos inimigos. O que significa que o inimigo não teria vencido nada se o Senhor não tivesse dado isso para ele. Então é comum da linguagem no Antigo Testamento, em que tudo pertence a Deus, quando alguém vence, conquista ou ganha alguma coisa, foi o Senhor quem deu para ele. Então, por isso é muito fácil entender porque ele usa essa linguagem aqui. O Senhor que possui os céus e a terra, entregou os inimigos para Abraão, que havia acabado de vencer aquela batalha, e então o resultado disso, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Bem, não temos uma descrição exata de tudo que ele possuía, de tudo que ele conquistou nessa batalha, provavelmente de tudo que ele conquistou nessa batalha, era o momento, né, que estava acontecendo ali. Ele venceu quatro homens importantes, reis de alguns lugares. Ele fica com os despojos, então esse sacerdote que se aproxima dele recebe de Abraão o dízimo, ou a 10ª parte de tudo que ele tinha ali no momento com ele. Não, Deus nunca ordenou a Abraão que fizesse isso. E essa é uma situação interessante. Dízimo não é uma prática criada por Deus na lei mosaica. Pertence lá à lei do Antigo Testamento. Já é uma prática muito comum, e outros documentos e estudos dos povos daquela época mostram que já antes da existência do povo de Israel, essa questão do dízimo já era uma prática comum entre outros povos também. O que a lei mosaica faz? A lei mosaica regulamenta a prática, estabelece um objetivo do que vai fazer com a arrecadação dos dízimos. Mas a prática do dízimo já existia antes, não foi estabelecido na lei mosaica. Okay? Então Abraão recebe esse dízimo do Senhor, e nós temos depois uma descrição em Levítico da instituição de Deus no meio do povo de Israel. Vamos ver como ele fala sobre como deve ser praticado esse dízimo. Capítulo 27, é o último capítulo de Levítico. Capítulo 27. Versículo 30. Aqui está no contexto falando sobre resgate de algumas coisas que foram consagradas ao Senhor, né? Reter de volta. Aí, nesse contexto, aparece aí a prática dos dízimos. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então vamos lá. Lembramos que essa época aqui ainda não havia um dinheiro corrente. A prática do dízimo estava associado ao que exatamente, quando ela começou? Aos bens utilizados nas trocas para fazer o comércio da época. Então, aqui também está se falando, seja de animais, né, do gado criado, das plantações feitas. Então,
primeira 10ª parte de toda a produção deveria ser consagrado ao Senhor, concedido para o serviço do Senhor, para o templo, o tabernáculo. Se alguém das suas dízimas, versículo 31, quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Essa é uma expressão muito comum também no Antigo Testamento, tanto o versículo 30 aí que a gente viu, quanto esse 32. Santas são ao Senhor, as dízimas. A ideia aqui de santas é que foi santificado ou foi consagrado, foi separado para o Senhor. Não foi separado, não pertence a mim, para o meu uso, que eu desejo fazer. Não é por ser melhor parte, né, mas as primeiras partes. Ou seja, se tudo pertence ao Senhor, uma parte vai ser retirada para servir ao Senhor, pertence a Ele, a outra vai poder ser separada para o uso que eu achar melhor. Então essa ideia de separar, a gente conhece bem na doutrina da santificação. A palavra santificação fala sobre essa questão de separar do seu uso comum. Utilizamos com frequência quando relembramos a ceia do Senhor, oramos pelo pão e vinho para consagrar ou santificar os elementos. Separar do uso comum para um propósito sagrado. Então era assim que era feita a questão dos dízimos. Separava a primeira parte para o Senhor. Era consagrado a Ele. Mas, depois disso, aqui foi apenas estabelecido que se deveria ter essa prática de se separar para o Senhor. Mas é depois que o Senhor estabelece um propósito relacionado ao povo, ou pelo menos a uma parte do povo. Para onde vai essas dízimas? Quem vai fazer o uso desses dízimos? O Senhor não vai descer aqui, nem lá no Antigo Testamento. O Senhor não vai descer aqui e vai assar o cordeiro que o Senhor separou, consagrou para Ele, e vai comer aqui na frente da gente. O que vai ser feito disso? Bem, o Senhor, Ele entrega o dízimo dele para algo específico. Isso está no livro de Números, o próximo livro aí, depois de Levítico, capítulo 18, quando nós temos a descrição sobre o trabalho dos sacerdotes, ou a tribo levítica, né? Então, o Senhor diz o que vão fazer com os dízimos que foi separado para ele. No versículo 21, Números 18, 21 diz: aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que presta, serviço da tenda da congregação. É o nome que se utilizava no Antigo Testamento para tabernáculo. Construiu o tabernáculo, haveria então um grupo de pessoas responsáveis pelo serviço nesse tabernáculo, sacerdotes, levitas, e o Senhor diz que ele então daria o dízimo a eles pelo serviço que eles prestam. É importante lembrar disso porque Paulo, em certo momento, ele vai dizer que aqueles no Antigo Testamento, para quem foi cedido, né, esse fruto dos dízimos e tudo mais, porque eles serviam no templo, então ele vai chegar a comparar com os que pregam o Evangelho no Novo Testamento para que também vivam do Evangelho ou dos frutos do Evangelho. Mas logo mais a gente considera isso. Ele usa como referência isso aqui, dizendo que o Senhor, ao colocar pessoas para trabalharem no serviço dele, no templo, para o culto do povo de Deus, essas pessoas seriam, pelos dízimos que pertenciam ao Senhor, sustentados, alimentados e mantidos. Eles não estariam envolvidos em outros trabalhos, em outras atividades, estariam dispensados de tudo para apenas servir no templo ao Senhor, e por isso o Senhor pega o dízimo que ele já tinha sido dito que seria dele, para esses que servem no culto a ele, no templo, no tabernáculo. Bem, acontece, como com quase tudo que o Senhor estabeleceu no Antigo Testamento, que com o tempo foi distorcida a prática do dízimo. Em Malaquias, nós vemos o Senhor acusando o povo de Israel de roubar ao Senhor, e eles perguntando: em que te roubamos? Na forma como eles retinham, ou pelo menos a melhor parte que deveria ser dada ao Senhor, eram tomados deles. Não entregar ao Senhor era considerado, na linguagem, esse roubar. Mas não apenas isso. Nós vemos os filhos de Samuel, lá no livro de Samuel, quando havia o cordeiro e uma parte nobre da carne
que na queima e no sacrifício deveria ser consagrado ao Senhor, eles pegavam a parte da gordura, assim, né? Eles iam lá e tascavam o garfo na panela e tiravam a parte mais nobre da carne para se alimentar e comer. E Deus criticou, falando, olha, aquilo que não deveria ser retirado, que pertence ao sacrifício do Senhor, eles estão tomando para eles. Então, houve toda essa corrupção ao longo do tempo, fora depois, no período intertestamentário, a distorção dos fariseus, que vinham criando regras para cumprir os mandamentos que haviam sido dados no Antigo Testamento. Olha, lá diz para não adulterar, então não devemos fazer assim para não quebrar esse mandamento. Então eram acrescentadas as regras deles para cumprir os mandamentos do Antigo Testamento. E no meio das críticas que o Senhor tece sobre a maneira como eles obedecem, ou não, né, a lei do Antigo Testamento, o Senhor fala algo sobre os dízimos também, que está em Mateus capítulo 23, o capítulo com a maior quantidade de críticas de Jesus aos fariseus e às práticas dos fariseus. Todo o capítulo 23 é uma crítica a eles. Mateus 23. Eu fiz a anotação errada. Coloquei 23 já começa a outra sessão. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, é 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que é fazer essas coisas? As coisas mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Sem, contudo, omitir aquelas qual? A que ele mencionou antes, a prática do dízimo, do hortelã, do endro e do cominho. Então, o Senhor não anula a prática do dízimo, mas está dizendo que porque eles estão praticando o dízimo, para eles estão em dia com Deus. Eu já estou dando dízimo, já estou sendo fiel a Deus. E Jesus, ele faz uma diferença, porque ele fala assim, olha, há aspectos mais importantes da lei. Praticar justiça, misericórdia e fé é mais importante do que dar dízimo. Mas ele não anula o dízimo. Então Jesus diz que eles mudaram a prioridade e nisso eles acabam distorcendo. Dar o dízimo sem praticar o mais importante não adianta nada. Então a pessoa dizimar na igreja apenas porque, né, tem uma ordem para dizimar, não tem validade alguma. O dízimo tem um papel diferente. Então, fazer essas coisas é mais importante. Por isso Jesus diz, fazer isso sem omitir aquilo. Então ele não anula, de fato, a prática do dízimo do Antigo Testamento, mas ele coloca a coisa mais importante que foi abandonado pelos hipócritas do povo de Israel. E isso, eu acredito que é uma lição que a igreja brasileira, sobretudo composta por uma quantidade imensa de neopentecostais, centrado na questão da prosperidade, acabam perdendo de vista. É como se dizimar fosse um tipo de anuidade. Estou com meu carnê em dia, Deus, eu não sei por que eu ainda não tenho meu carro do ano. A minha casa não sai de jeito nenhum. Se eu dou o dízimo, por que não vem? Não funciona desse jeito. Esse tipo de mentalidade é idêntica à crítica que Jesus Cristo faz dos fariseus aqui nesse momento do Evangelho. Então, o que nós temos da parte de Jesus não é um cancelamento ou uma alteração, seja o que for, na prática de se ofertar ou contribuir ao Senhor. Antes de voltar às palavras de Paulo, para fazer uma última citação do Antigo Testamento, nós temos uma menção do filho de Davi, Salomão, de que a prática de dizimar corretamente praticada é uma das formas de se honrar o Senhor. Então parece que, quando no seu lugar correto,
e praticado com a motivação correta, a pessoa, quando faz, este ato em si honra o Senhor. Lembrando, a gente não deve esquecer isso de vista em nenhum momento, irmãos. E o pessoal usa bastante essa questão, a gente não dá o dízimo, a gente devolve. E eu preciso fazer um balanço sobre a maneira como as pessoas fazem ênfase nessas palavras de hoje em dia. De fato, também é devolver, mas também é dar. Nós vemos nas palavras de Salomão, capítulo 3 de Provérbios, da seguinte forma. Provérbios 3. No verso 9, ele diz: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Ou seja, aquilo que você possui e aquilo que você conquista com o que você trabalha. Então, honra ao Senhor com os teus bens. Ele também não diz a forma como isso é feito. A gente, porque às vezes trata de dízimo, entende que está pegando essas coisas e colocando lá no templo e está dando tudo. Apenas diz, honra ao Senhor. Mas eu gosto sempre da palavra primícias, porque ela indica que tudo aquilo que eu obtenho, em alguma medida, eu estou sempre consciente do fato de que eu não conquistei, não fui eu que produzi aquilo, mas o Senhor me deu aquilo. Então, ao pegar uma parte disso e retornar de alguma forma ao Senhor, no templo, na necessidade de alguém, essa prática, ela traz honra para o Senhor. O Senhor é dignificado com isso. Então, não fazê-lo, também, por implicação, imputa ao Senhor o contrário. Seria uma forma de dizer que o que eu tenho é meu, eu conquistei, eu produzi. De alguma forma, acaba incorrendo naquela sentença do Senhor em Malaquias. Vocês não, pela falta de fazê-lo, não estão reconhecendo que eu dei a vocês. Vocês tomam para si uma glória que é minha. Então, quando nós fazemos com a mentalidade correta, essa prática atribui honra a Deus, glorifica ao Senhor. Ok. Com todas essas coisas em mente, vou reforçar a expressão que usei no começo, na Nova Aliança, o tamanho, a quantidade da contribuição é determinada pelo contribuinte. Aí nós voltamos lá para o nosso texto principal, que nós vamos ficar nele agora. 2 Coríntios, capítulo 9. Não vamos ficar folheando mais. Veja só, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Qual é a medida da contribuição nesse padrão com que Paulo está ordenando aqui a igreja? Olha, o que tiver proposto no coração. E é interessante, porque quando há liberalidade, quando as pessoas não são forçadas por uma medida exata, irmão, tem que ser 10% de você ganhar. Pastor, é o líquido ou o bruto? Eu lembro dessas discussões até desde criança, eu via o pessoal discutindo muito isso. E depois um irmão falou assim, rapaz, quem fica perguntando na igreja se é o líquido é do bruto, é porque ele já não está com muita vontade de entregar. É bom nem ser um assunto para se estender muito. A gente olha para a pessoa que pergunta isso e fala, não, deixa quieto. Fica. Mas mesmo essa expressão, fica, ela tem um evento muito semelhante a ela. Porque quando Pedro está lá reunido com os irmãos em certo momento em Atos, chega um casal com segundas intenções no culto, por causa daquele momento na igreja em que todo mundo mostrava como estava sendo direcionado pelo Espírito, na maneira como dispunha o que tinha. Olha, irmãos, você precisa? Como é que está? A situação está ruim para você? Por favor, vem aqui em casa, você vai comer comigo hoje, você não tem, hoje você vai almoçar comigo. Então, isso era uma forma de dizer que o que eu tenho não é só meu, é dos meus irmãos em Cristo também. Todo mundo tinha tudo em comum, chegava a vender propriedades para distribuir aos que não tinham. Então, um casal com segundas intenções querendo aparecer, né? Vocês lembram do casal? Ananias e Safira. Ananias e Safira.
Assim, ó, vamos vender por 100, mas chegando lá, a gente dá metade, a gente dá 50 e fala que está dando tudo. Poxa, venderam e entregaram tudo para poder distribuir para quem não tem. Então eles queriam aparecer. Eles queriam chamar a atenção de que eles também eram pessoas humildes e que eles também eram pessoas de coração voltado para a necessidade do próximo. Queriam ter uma imagem, né? Bem, Ananias faz primeiro esse papelão, chega lá sozinho, faz isso e morre. Depois a mulher chega lá e Pedro faz uma crítica. E no meio das palavras de Pedro, ele diz algo interessante. Ele falou que melhor seria, ao invés de ter mentido, que ele tivesse guardado. E ele usa a expressão, porque seria teu. Você não rouba o Senhor. Você tem uma coisa que é sua. Você simplesmente vem na igreja e cultuou, não entregou o que é seu. Você não fez nada. Agora, com essa prática que você fez, você mentiu. Você está sendo hipócrita. Você está passando uma falsa imagem de pessoa humilde, de pessoa generosa. Você não é isso. Então você vai ser sentenciado. Não porque deu apenas metade. Né? Se você não tivesse nada, se você não tivesse dado nada, nada teria acontecido. Não teria mentido. Então a sentença não foi porque ele não deu tudo, mas foi porque ele mentiu. E quando Pedro disse, se não tivesse feito isso, seria teu, em certa medida, quando alguém pega algo que lhe, da casa dele, pertence a ele, e ele decide o que ele vai fazer com isso ou com parte disso, essa é a medida que Paulo estava utilizando. Ele falou assim, olha, vocês olhem para o que vocês têm, para o que vocês ganham. E segundo tiver proposto no seu coração, você contribua. Um item, uma quantia de dinheiro da sua renda, do que você trabalha, segundo o que tiver proposto no seu coração, você contribua. Não chega como Ananias e Safira dizendo, ó, estou dando meu salário todo. E quando não é. A mentira, ela é condenada. Mas ao dizer isso, é teu, então me parece que Paulo estabelece aqui uma medida em que o contribuinte determina o valor da sua contribuição. Não temos em outros momentos do Novo Testamento, nós já vimos que em Jesus e em Paulo, a prática de se ofertar não é retirada na igreja, mas ela acaba ganhando critérios novos por conta da graça e do tipo de natureza com que o Espírito Santo dota os crentes. Há uma liberalidade, uma generosidade que se mostra diferente e realçada em relação à prática no Antigo Testamento, por conta da ação do Espírito Santo. Mas nenhum padrão em termos de quantidade financeira é dado à igreja. Pouquíssimas vezes se usa o termo dízimo. Aliás, não me lembro uma circunstância em que o termo dízimo é utilizado no Novo Testamento para determinar o valor exato da oferta, mas apenas como o nome da prática. Olha, as primícias, o dízimo, a primeira parte, é tirado para se contribuir ao Senhor com as necessidades do povo. Então, apenas como título da prática, mas não como medida da prática. A medida, nesse versículo, é mais visto como algo que parte do contribuinte. Também, nessas palavras dele, nós encontramos os princípios somados. Eu vou somar aqui 2 Coríntios 9, 7, com o que ele fala sobre os dons lá no Romanos capítulo 12. Se profetiza, se ensina, e ele fala, se contribui, né, o que tem um dom para contribuir, que o faça com generosidade. Então, um dos critérios para a prática correta da contribuição no Novo Testamento é a generosidade lá em Romanos, capítulo 12, no verso 8, ele fala disso. Somado a esses aqui, de 2 Coríntios, o que nós temos nesse versículo 7? Primeiro, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A questão da liberalidade. Aí, o critério mais comum utilizado por ele no contexto dele. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então temos nesse versículo liberalidade e alegria. Aliás, quando ele diz não com tristeza, me lembro de um evento em que uma senhora falou assim, pastor, eu
eu estou aqui pensativa, porque eu trouxe o dinheiro para o dízimo, para a oferta, mas era aposentada, ela recebia pensão. E eu nem fiz a compra ainda, eu não sei como é que vai ser. Assim, irmã, se a senhora está preocupada desse jeito, a senhora nem precisava ficar preocupada. Compra o que a senhora precisa, a senhora não tem outra maneira de se cuidar, não tinha um filho sustentando ela nem nada. Mas e a oferta aqui? Assim, se a senhora for ofertar desse jeito aí, é melhor a senhora não ofertar. Vai lá, atende a sua necessidade primeiro. Se a senhora colocar esse dinheiro aqui, irmão, eu vou perguntar para a senhora o que está faltando. E a gente vai pegar ele, vai lá e vai comprar para a senhora. Vai servir a essa necessidade. Então, não fica preocupado com isso. Aí, depois disso, ela nunca mais teve essa preocupação. Ela sempre ofertou, não vindo mais com essa preocupação. Então, quando ele diz não com tristeza ou por necessidade, a necessidade também implica a obrigação que talvez a igreja ou o líder imponha. Eu tenho que fazer porque o pastor falou, que se eu não fizer, o devorador vai acabar com a minha casa, e já está difícil. Se o devorador chegar lá, acaba com o que não está bem, que não está legal. A pessoa percebe, aliás, não apenas isso, há um tipo de chantagem, há um tipo de distorção a respeito de um fruto do Espírito, né, fidelidade, que é utilizado de forma equivocada. Então, é entendido da parte desses maus líderes que a pessoa que não dá o seu dízimo, ela não está sendo fiel a Deus. Bem, há muitas coisas nas quais uma pessoa pode estar sendo infiel a Deus, mas parece que essa tem uma crise, tem um problema muito sério, que as pessoas precisam se sentir culpadas se não ofertar. Se ela não for fiel em alguma outra coisa, sei lá, vamos trabalhar isso aqui, vamos tentar ajustar. Mas dízimo não. E na onda, né, de como se lida com essas coisas, tem todo meio para a pessoa não entregar o dízimo, para evitar de a pessoa não entregar mais o dízimo. Bom, sei lá, usa a modernidade, faz o Pix, a maquininha passa o cartão, faz alguma coisa, mas o irmão não pode deixar de entregar o dízimo, porque senão o irmão vai estar sendo infiel. E deve ser lembrado a esses líderes que esse tipo de ensino também é uma forma de infidelidade, com que eles vão prestar contas. E, curiosamente, como eu já afirmei antes, fidelidade em nenhuma das passagens no Novo Testamento é um critério para a prática da contribuição. A gente simplesmente deduz que é uma lógica de que deveria ser uma prática que não pode ser negligenciada. E como qualquer outra coisa na vida cristã, amor, fé, alegria, bondade, gentileza, perdão, quando essas coisas são negligenciadas, a gente está sendo, em certa medida, infiéis a Deus. Então, a infidelidade não é um critério exclusivo e nem enfático da contribuição, mas de toda a vida cristã. Então, ele deve ser um critério que não deve ser levado em conta. Na prática da contribuição, temos generosidade, liberalidade e alegria. Nesse contexto que Paulo está falando, eu lembrei aqui que não se fala apenas de dinheiro. Voltemos um pouco, no começo do capítulo, instruções de Paulo em relação à grande coleta. Olha o que Paulo está tratando com os coríntios, no começo do capítulo 9. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever, porque eu bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, eu nem preciso falar nada da maneira como vocês estão sempre dispostos a ajudar na necessidade dos outros. Tanto que isso é uma das minhas glórias quando eu estou aqui na Macedônia, e eu falo, pessoal, a igreja lá, Paulo tinha fundado a igreja de Corinto. A igreja lá está sempre pronta, estão sempre ali a postos com seus bens para poder atender as necessidades do próximo. Então Paulo fala que não há nem a necessidade de ficar tratando muito disso. Mas existe um risco. E se Paulo está dando um testemunho a favor da igreja, e quando os outros vão ver, talvez a igreja está defasada na prática disso, e Paulo acaba sendo tido, está dando testemunho que não é válido da igreja. A igreja lá parou de fazer isso, ou não faz isso. Então ele diz o seguinte no versículo 3: Contudo, enviei os irmãos
para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, ou seja, é um bom testemunho de vocês fazerem o que vocês estão fazendo, para a igreja manter essa prática de dispor os seus bens e contribuições para as necessidades da igreja, dos santos. É um bom testemunho para a igreja. É uma maneira de mostrar que vocês estão preparados. Mas vocês podem ser pegados desapercebidos. E alguém vem... Vocês podem atender também? Não podemos. Poxa, mas o pastor já falou que vocês podiam. Ele fala que para isso não acontecer, caso alguns macedônios fossem com ele, não vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Então Paulo fala assim, vai que eu faço um testemunho de vocês, nós ficaremos envergonhados, mas vocês muito mais, porque vocês são igreja e estão deixando de fazer. Portanto, a decisão de Paulo, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vocês, ou seja, Paulo iria lá para recolher a coleta, as ofertas levantadas. Mas para não chegar lá com os macedônios e ver que não tinha oferta nenhuma, Paulo falou assim, eu adiantei, na frente enviei alguns irmãos. Irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo está dizendo, olha, eles vão chegar aí antes de mim e eles vão deixar tudo preparado para a gente não ser pego de surpresa, não ficar a gente envergonhado, ter que ficar correndo atrás, em cima aí na última hora. Então eles vão atrás de vocês, vão deixar tudo preparado e isso vai ser um testemunho da generosidade de vocês. Vocês não são avarentos. Ok. Tendo dito isso, então entra o texto que é o nosso texto principal. E isto afirmo, aquilo que semeia, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele faz uma referência de um salmo, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ok. Aqui existe o mesmo padrão que nós consideramos na semana passada. Ele diz que as pessoas, cuidando desse aspecto material, suprindo as necessidades, atendendo às necessidades dos pobres, ele usa no versículo 8 a seguinte frase, Deus pode fazer abundar em toda graça. Lembra quando Paulo, na semana passada, no texto que nós lemos, ele diz, nós vos suprimos com a palavra de Deus. Seria muito esperar de vocês que vocês nos suprissem com coisas materiais, os que pregam o evangelho, no caso é ele e Barnabé, que ele está falando. Nós temos o direito de receber coisas materiais, sendo que nós lhe suprimos com as coisas espirituais. Então ele usa esse critério para dizer que esta prática redunda para a igreja em benefícios espirituais. Ou seja, a igreja que dispõe de suas condições materiais, de bom coração, com alegria, também não lhe falta o que é necessário no que diz respeito ao aspecto material. Ele usa uma palavra do Antigo Testamento para poder reforçar que eles também não teriam falta em nada. Deus os supriria, cuidaria deles nisso. Ok. Porque Deus ama quem dá com alegria. Parece, não soa a vocês um pouco... Como é que a gente chama aquela tendência? Favoritismo. Porque é meio esquisito. Entre os homens a gente diz que amar a quem dá e quem não dá. É como se houvesse um mérito, né, na forma como a pessoa pratica algumas obras. Jesus Cristo já tinha dado um padrão semelhante quando ele falou assim para os discípulos antes de ele morrer.
vocês são meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Imagina um outro homem falando isso para você. Cara, se você fizer o que eu quero, você vai ser meu amigo. A gente já ficaria com raiva de uma pessoa dessa. Poxa. Parece que há uma medida em que você vai ter um benefício dessa pessoa se você alegrar ela. Bem, eu acho que não é preciso a gente ficar muito tempo detido nisso aqui. O John Piper ele fala como isso em Deus nunca é egoísmo, nunca é um egocentrismo da parte de Deus. Sendo que ele é merecedor de tudo, ele é digno de todas as coisas, ele é digno disso. Mas, em contrapartida, é a forma como isso redunda e como isso resulta em benefícios para o povo de Deus. A alegria sendo o principal critério da contribuição no Novo Testamento, parece que quaisquer outros motivos, o pastor diz que o valor é esse, eu tenho que dar porque senão vai ter uma maldição sobre isso. Todos esses outros motivos corrompem a contribuição a partir da igreja cristã. Bem, eu relembro isso porque nós falamos sobre como nós regulamentamos a prática na Ibarg, tomando cuidado com certas práticas. E vale lembrar, até aqui quando alguém fez uma pergunta, a gente acabou não colocando ela na prática, mas foi uma pergunta bem apropriada na época. Que fazer vendas na igreja para alimentar o caixa tem uma natureza diferente, o dinheiro, do valor que é dado na contribuição. A contribuição não apenas liberal ou voluntária, não acontece com as vendas, já que as vendas sempre implicam um retorno de alguma coisa. Eu estou pagando por algo, eu recebo um benefício. Então alguém falou assim, mas e se a gente se juntasse? E eu tenho lá, eu tenho uns panos, a outra pessoa sabe bordar tudo, e a gente vai vender esses itens para poder ajudar a igreja. A gente estaria vendendo para poder colocar no caixa da igreja. Também seria errado? Isso já tem um paralelo mais semelhante com Atos, quando diz que as pessoas dispõem do que têm, ou seja, a igreja não pegou nenhum objeto, nenhum caixa seu para poder fazer mais dinheiro, para poder render no caixa, né, vendendo alguma coisa. A pessoa pega do que tem, transforma em dinheiro, seja como se desse o item para a igreja. Então parece que essa prática em si, ela não é uma corrupção disso. Então, o máximo que a gente chegou na prática das ofertas da igreja, das contribuições, foi aquilo que é dado pelos membros financeiramente, ou que o membro trabalha para também conceder para o uso da igreja ou para o caixa da igreja. Nesse caso, é da pessoa. Ela pegou dela para poder conceder à igreja. Bem, agora me permitam fazer, irmãos, apenas considerações a respeito de todo esse apanhado que a gente fez dos textos e dos critérios para a contribuição no Novo Testamento, de alegria, liberalidade e generosidade. Por generosidade, nós precisamos fazer uma distinção em duas partes. Porque em Romanos, nós vemos que algumas coisas são mencionadas na qualidade de dom. E nós sabemos que dom nos membros da igreja não são iguais em todos os membros. Deus reparte os dons, como ele bem entende, a quem ele quiser. Então, os crentes todos devem ser generosos. Isso não é dom, isso pertence à nova natureza do cristão. Como dizer Paulo lá sobre o dom da fé. Ainda que eu tenha a capacidade de transportar um monte, que eu tenha esse dom. Bem, ainda que todo cristão tenha que ter a fé, parece que em alguns cristãos a fé existe como dom. Deus deu a essa pessoa uma capacidade de exercer a fé de uma medida que os demais cristãos não conseguem fazer. A generosidade, quando ela entra nessa lista de dons, ela parece que tem a mesma condição. Os crentes em geral, os verdadeiros crentes, não é que eles não são generosos, eles contribuem ou atendem às necessidades do próximo na medida que o Senhor concede, na condição dele. E quando ele o faz, ele é generoso. Por exemplo, a viúva, lá no texto dos evangelhos, quando dá aquela
pequena oferta, e era a menor de todas as ofertas, ainda assim ela deu tudo que tinha. A generosidade dela era maior que as demais. A oferta dela é maior, não por conta da medida da oferta, mas por conta da generosidade. Então, os cristãos em geral são generosos, mas parece que ali o dom realça isso, mostrando que algumas pessoas dispõem numa medida o que tem, de um jeito que outros não têm condições de fazê-lo. Então, o dom lá, naquele texto de Romanos, não é algo que se aplica a todo cristão, mas a quem o tem. A quem contribui, mas todos na igreja contribuem. Mas a quem contribui como dom, que o faça com generosidade. Aí eu relembro novamente, eu fiz menção do pastor que falou assim, irmão, vamos orar para Deus dar alguns dons na igreja, e para ele enviar pelo menos umas 2 pessoas com o dom da generosidade, que a gente resolve os nossos problemas. Igreja pequena, 2 pessoas, 1 pessoa, talvez resolveria. Mas, então esse seria o dom. Mas a generosidade, como fruto do Espírito, ela significa que não importa a medida que eu tenha. Aquela mentalidade de que tudo pertence ao Senhor, não é meu, não é exclusivamente meu. Eu sei que a pessoa quer, mas eu dei duro esse mês, eu suei, e a pessoa simplesmente, a Bíblia ou a própria nova natureza impulsiona o cristão a olhar para as coisas como não fossem totalmente suas. Assim, olha, Deus deu. Deus é dono de todas as coisas. E de todas as coisas, Deus pensou em pegar um pouquinho da criação dele e dar a você. Dar a você. Às vezes a gente fica com a sensação de que Deus deveria dar um pouquinho mais, porque ele tem uma criação muito imensa. E tem muito ímpio fazendo uso desnecessário e errado das coisas dele por aí. Poxa, por que a gente, crente, o Senhor não dá uma medida? Bem, não importa, ele deu uma medida para a gente. E a coisa principal que nós devemos fazer, ao pensar na contribuição, é olhar para os nossos bens como coisas que pertencem ao Senhor e Ele deu. E quando nós contribuímos, não fazemos um favor a Deus, não fazemos um favor às pessoas, não fazemos um favor a nada. Nós expressamos a nossa consciência de que essas coisas não são resultado nosso, não são fruto nosso. Deus deu. Lembra da mentalidade lá do Antigo Testamento? Vencemos o adversário. Deus entregou o adversário em nossas mãos. Era assim que Davi viu o gigante. O cara com uma pedrinha, quando ele ainda não usava a espada e tudo mais, não era o guerreiro. O cara usava umas pedrinhas no estilingue dele, na época dele. O Senhor me entrega. Quando Davi foi capturado uma vez, não sei quantos lembram desse episódio, ele foi capturado pelos inimigos e foi levado ao rei. Morte, tá certo. Davi é o cara mais visionário da época. O que ele fez quando chegou na frente do rei? Se fez de louco. Para usar a linguagem atual. Isso disse que ele realmente começou a balbuciar. Ele simulou um surto lá. E o rei falou assim, eu já estou com tanto problema, e vocês me trazem um louco. Sumam com ele daqui que eu não quero mais dor de cabeça. E os soldados soltam Davi, como se fosse um louco. E ele sai se fingindo de louco. Imagina, o cara teve uma ideia, vou me fingir de louco. E por causa dessa ideia, ele não morre. E a que a Davi atribui isso? A Deus. Tem um salmo no qual ele diz, o Senhor me livrou da mão do meu inimigo. Ou seja, eu sou do Senhor. E o meu inimigo ia fazer o que queria comigo, mas o Senhor me tirou da mão dele. E quando era o contrário, o Senhor me deu os inimigos na minha mão. O Senhor não me deu. O Senhor me deu. É a mentalidade de que o Senhor está me dando e o Senhor está tirando de mim. O Senhor está me entregando. O Senhor está me salvando. A contribuição começa por essa mentalidade de que eu estou manuseando algo que pertence ao Senhor. Para ser mais exato, a doutrina da mordomia cristã, que era muito mais falada antigamente, quase não se ouve mais falar dela, é esse fato de que como nós hoje, maridos, trabalhadores, patrões, empregados, pais, seja lá o que for, tudo que está sob nossa responsabilidade é uma medida que o Senhor nos concedeu para saber como é que nós vamos nos portar com isso. Eu vou me portar como se fosse meu. Está aqui, se eu colocou na minha mão, é meu.
O Senhor Jesus faz uma crítica sobre isso numa das parábolas. O Senhor foi viajar, deixou os servos cuidando do lugar e os servos dominaram. E quando ele quis retornar de volta, ele disse, não, é nosso. Eles queriam matar mataram o filho do rei, do proprietário das terras dele. Então, nós somos mordomos. Falamos isso sobre filhos, você fala assim, o Senhor nos deu filhos. Então, como nós cuidamos, diz respeito a como nós estamos administrando algo que pertence ao Senhor. É isso que é a contribuição. Ela não é algo que só é meu, o Senhor me deu, quando eu sustento, tudo mais. Mas eu não devo fazer um uso anticristão, egoísta, maldoso. Eu devo usar como se pertencesse ao Senhor, como a minha vida pertence ao Senhor. Quando nós começamos por essa mentalidade, ao manusear o dinheiro, o bem, seja lá o que for, nós estamos afirmando com a prática de que toda a nossa vida pertence ao Senhor. O contrário disso não é, como os outros dizem, os líderes por aí, de infidelidade. Mas é de uma afirmação de que o Senhor não é dono de tudo que eu tenho. Eu sou dono. Eu faço o que eu quero com meu filho, eu faço o que eu quero com minha casa, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. É meu. Esse tipo de mentalidade, eu vou usar um paralelo novamente. Não sei como que está agora. Se alguém tem alguma atualização missionária nos campos de fora e no estrangeiro, se puder corrigir. Mas eu lembro quando foi feito um trabalho pela Junta Missionária Batista no Timor-Leste. No Timor-Leste havia uma mentalidade muito interessante. Os pais, eles se viam como proprietários dos filhos. Então, não importa o que eles fazem com os filhos lá. Isso foi, talvez, em torno de 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos, quando eu vi esse informativo de um casal missionário batista que estavam lá. Eles diziam, então, por isso é muito comum aqui as meninas na adolescência já engravidarem dos próprios pais. E não se poderia acusar os pais de nada, porque os pais tinham a mentalidade que ele fez a filha é dele, ele faz o que ele quiser com a filha. E se ele quiser vender ela, eles vendiam também. E havia uma situação que eles ficaram muito com as mãos atadas, que eles não sabiam o que fazer, porque o Timor-Leste era muito marcado por uma violência sem igual. Eles diziam que qualquer briga entre vizinhos era motivo para, no meio da madrugada, encontrar a casa de alguém queimando com a pessoa lá dentro. Por causa da briga. Então eles tinham que ficar vigilantes a todo tempo e não puxar briga com ninguém lá, porque esse tipo de vingança era muito comum, eles diziam. E o que eles aconteciam? Ó, eu tenho um bem aqui, eu tenho um boi muito bom, então, e eu cometi um crime, eu matei no meio de uma briga o filho de alguém. Mas eu dei como pagamento da minha dívida com esse alguém, porque eu tirei algo que pertencia a ele, eu dei esse boi e esse gado aqui como pagamento. E então os missionários falaram assim, mas tem que abrir um processo e tudo mais. E eles chegariam com mentalidade tipo assim, mas por que eu ainda estou sendo processado se eu já paguei pelo meu crime? Porque como eles viam tudo como bens deles, assim, mas eu já estou pagando pelo meu crime. Por que eu ainda vou ser processado, eu vou ser julgado? Não tem uma consciência que a gente tem em questão de valor de vida e tudo mais. Pelo menos na época. Tá? Eu não me atualizei sobre como está essa prática. E eles estavam tendo muito problemas por causa da consciência deles. A consciência deles é essa questão de que o que era deles, se é da pessoa, realmente, ela pode fazer o que ela quiser. Né? Esse é parte, por exemplo, do pensamento capitalista mais agressivo e errado. É meu, eu faço o que eu quero. O princípio desse pensamento é de que aquilo que eu produzi pertence inteiramente a mim. A forma de lidar com ele cabe unicamente a mim. Não cabe ao Estado, não cabe à pessoa, não cabe... Ah, mas a pessoa precisa. Não importa. A pessoa precisa, eu tenho. Mas porque é meu, eu posso vender do jeito que eu quiser. Você quer? É só pagar que eu dou. Essa é uma regra. O princípio da propriedade é esse. É meu, eu faço o que eu quero. Então, práticas defasadas de contribuição na igreja não são apenas uma transgressão do princípio da fidelidade. Mas ela é uma maneira de dizer que Deus não é dono da minha vida ou do que eu tenho. Eu faço o que eu quero. Vejam que é até uma graça, um sinal de graça, Paulo dizer, cada um contribua segundo o que determinar no seu coração.
Você tem a liberdade de determinar a forma, a quantia com que vai contribuir. Por quê? Porque se a consciência principal é de que o que eu tenho ali não é meu, mas é de Deus, e ainda assim eu posso medir a minha contribuição, ainda assim eu estou graciosamente sendo beneficiado por Deus, que me deu algo da criação dele, para poder me suprir, e eu posso dispor, segundo a medida que eu estabelecer disso, para poder ajudar outros que precisarem também. Suprir a igreja, os que vivem do Evangelho. Então, isso em si já é uma graça. Mas eu não quero ir além desse ponto. Se no meio da existência da igreja, nós devemos olhar para a criação e os nossos bens como algo que pertence a Deus, então a contribuição para ser generosa, para ser liberal e para ser feita com alegria, começa e continua com o pensamento, com a noção de que estamos lidando com algo que pertence a Deus e não que pertence a nós. Num momento e numa época muito individualista, a prática da contribuição, a hospitalidade, a gentileza, a confiança, tudo ficou parado, estagnado, impedido por causa justamente desse excesso de privacidade. É meu, é minha proteção, minha segurança, não vou lidar com estranhos, não vou dar do que é meu, que eu suei duro com isso, e Deus pede para que a gente não seja assim. E essa maneira com que Deus espera com que nós lidamos com essa coisa mostra como é que nós pensamos sobre essas coisas, se elas pertencem a Deus ou não. E ao fazê-las, nós dizemos, se é do Senhor, agrada ao Senhor dispor dessa maneira. Então eu vou dispor, vou abri-la. Honra ao Senhor contribuir. Não porque existe uma ordem e estamos sendo obedientes a essa ordem, mas porque nós estamos dizendo, pertence ao Senhor e agrada ao Senhor utilizar isso para atender a essa demanda, a essa necessidade. É uma parte do testemunho da igreja não verbal. Nós testemunhamos que o Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor. Parece que é uma prática comum da igreja hoje no Brasil, apenas afirmar isso. O Brasil pertence ao Senhor. Minha vida pertence ao Senhor. Mas nessas práticas, mostrar que não pertence. Pertence a mim, pertence às minhas estratégias, pertence dependendo do fruto, do resultado que vai dar para a gente ou não. Então, na prática, nós podemos dizer, em não contribuir, de que Jesus não é o Senhor de tudo. Em certa medida, eu sou o Senhor de algumas coisas que estão na minha vida. Eu decido e eu faço o uso que bem entender. Então, não contribuir é uma maneira de testemunhar que Jesus não é o Senhor. E isso é perigoso para uma igreja bíblica, para uma igreja cristã. Nós devemos tomar cuidado de não deixar de contribuir, não por causa de padrões de o Senhor devolver com alguma maldição. Eu vou contribuir, vai ir tudo bem na minha vida. Se eu não contribuir, o Senhor vai me amaldiçoar e vai ir ruim na minha vida. Não por essa medida, mas como testemunho. O Senhor de fato é honrado, é testemunhado como Senhor na contribuição da igreja. E o inverso é o oposto, é uma falta de testemunho, é um testemunho de egoísmo daquela igreja. Por isso, quando nós pensarmos em contribuição, pensemos sempre que esta prática é uma parte do nosso testemunho de que Jesus é o Senhor. Não é apenas de que eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou isso, eu não sou nada. Eu sou um cristão que estou testemunhando o Senhor com essa prática. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma oração breve aqui, mas vamos encerrar o momento como das outras vezes, com mais um cântico ao Senhor. Antes do cântico ao Senhor, depois que eu fizer essa oração aqui, vou mencionar algo a respeito da evangelização. Tá bom? Soberano Deus, nós te louvamos por, ao considerar a tua palavra, perceber como esta prática tão distorcida nos dias de hoje acaba deixando de lado um aspecto tão importante. Nós queremos, pelo Senhor, ser lembrado de que esta prática é parte do nosso testemunho de que o Senhor é o Senhor sobre toda a nossa vida. De que não apenas um pedaço do nosso tempo ao guardar o dia do Senhor. De que não apenas um pedaço dos nossos bens
em doar assistências ou ajudar alguém, mas de que é parte da maneira de nós sermos cristãos, o contribuir, dizer com isto, com nossa prática, de que Jesus é o dono de tudo o que nós temos. Que o Senhor abençoe cada filho seu, a fim de que o Senhor seja mais exaltado e mais honrado com uma prática bíblica na contribuição dos seus filhos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com alguma frequência, sou questionado sobre a questão da prática de evangelização. E essa também é uma das práticas que eu vejo um tanto de confusão por parte das pessoas. Evangelização como contribuição parece ser um tipo de ponto que a pessoa bate. Já entreguei meus folhetinhos esse final de semana, já fiz a evangelização. Já bati na porta, vim falar de Jesus, amém? Não quero, então tá bom, fiz a minha parte. E essas coisas não é evangelização. Na semana passada nós percebemos como um simples fato de pessoas cristãs se assentarem, conversarem sobre o evangelho, pode evangelizar alguém que não conhece. E no estudo bíblico de alguns assuntos, essa prática da evangelização está despertando pessoas. A evangelização comunica uma verdade. Evangelizar é falar sobre alguém, é falar sobre Jesus, é uma notícia sobre ele. Eu gosto sempre de usar essa palavra, porque John Piper, como um grande estudioso, ele fala que evangelização, antes de tudo, não é ensinar uma parte da Bíblia. Evangelizar é dar uma notícia para alguém. É isso que significa a palavra evangelizar. Uma boa nova, uma boa notícia. A gente não se prepara para dar boa notícia. A gente não faz um curso de 3 meses para dar boas notícias. O Rafael anunciou a gravidez da esposa. Ele não fez um curso. Como é que eu vou anunciar para os meus irmãos e meus parentes que agora eu vou ser pai? Ele não faz um curso para isso. Dar uma notícia é dizer, olha, existe algo que está errado, mas Deus tem uma maneira de consertar isso. Dar uma notícia não é dar uma aula. A princípio as pessoas, mas eu não entendo isso. E evangelizar não é uma questão da pessoa entender, mas de ser anunciada a respeito de uma verdade. Deus abre o entendimento, Deus dá a oportunidade, Deus leva a pessoa para maiores estudos bíblicos, seja uma igreja, seja um pregador, seja um parente com que ela pergunta. Evangelizar tem a ver com a maneira como eu estou dando uma notícia ou não a pessoas que estão precisando dessa notícia. E é por isso que uma cultura adequada numa igreja, a prática da evangelização não deve estar limitada a períodos de estudo bíblico numa sala, de interessados, novos interessados na igreja. Não tem nada a ver com isso. Ela deveria ser uma coisa natural. Assim como você ficou sabendo de uma coisa boa, eu vou ser pai, e você diz para a pessoa, fulano, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe a notícia que eu tive. Isso é uma notícia. É assim que a gente trata do evangelho. O ideal, quando falamos sobre prática de evangelização, então não é aguardar um evento. É aproveitar oportunidades. Trabalho, a vizinhança, festas. Aproveitar oportunidades para se tratar do evangelho com as pessoas. Isso é evangelizar. Aí não importa se você está em casa, se você fez um grupo com as pessoas para sair na rua com uma faixa dizendo Jesus é o Senhor. E coisas desse tipo. Eventos não significa evangelização. A evangelização pode estar, por exemplo, evento. Não é que a gente abandona isso. A gente pode fazer eventos. Mas uma igreja não deixa de evangelizar porque não tem um evento programado. Cada vez que a gente questiona a pessoa, fulano, um jovem chega para um pastor, foi um professor que eu chamei no seminário. Ele era professor numa universidade, e um dia um jovem falou, pastor, eu sei que o senhor é pastor também, além de ser professor aqui na escola, minha esposa me abandonou, eu cheguei do serviço, eu tenho trabalhado muito, porque não consigo pagar as contas, e a mulher não aguentou, eu cheguei em casa, a casa estava toda vazia, tinha um bilhete dela dizendo que ela foi embora, nem sei para onde ela foi, minha vida parece que está ruim, eu preciso ouvir alguma coisa, o senhor teria alguma coisa para me dizer? E o pastor com aquele jeitão dele, assim, meu João, eu tenho tanta coisa para dizer para você nem imagina o que eu tenho para dizer para você. E falou algumas coisas sobre o evangelho e falou para ele, tem uma igreja lá onde você mora, perto de onde você mora, tem uma igreja batista lá, pastor. Vai lá, conversa com o pastor sobre a sua situação e tudo mais. E cara, eu vou te dizer, o problema não é você estar sem esposa, você estar sem emprego. O problema é Deus. Eu sei que isso não parece agora para você, porque você está muito preocupado, porque sua esposa te abandonou. Mas acredite, toda essa tristeza que você está sentindo
Mesmo se você não tiver sua esposa de volta, essa tristeza você não vai sentir mais. E isso eu te garanto. E passou-se alguns anos, o pastor ficou até preocupado que ele achou que deveria ter feito alguma coisa a mais. E quando um dia alguém se aproxima dele e fala, pastor, lembra de mim? Eu sou aquele jovem, meu jovem, eu fiquei preocupado com você depois, eu não sabia, porque eu achei que devia ter feito mais coisas. Como é que você está? Eu falei assim, pastor, poxa, como aquilo mudou minha vida. Eu fui lá, fiz o que o senhor falou e de fato eu fiquei algumas semanas ainda muito preocupado, mas, pastor, eu conheci Jesus e como isso mudou minha vida. Eu não tenho tudo perfeito, mas olha, eu deixei de procurar minha esposa e eu deixei de lidar com o meu emprego do jeito que eu estava lidando. Hoje, eu estou num bom emprego. E aquela mulher que saiu de casa um dia, ela está firme comigo hoje. Mas não foi mais um tormento para o meu coração. Eu me preocupei com Jesus. E quando eu achei Jesus, todo o meu coração parece que encontrou uma nova vida. Aí o pastor falou para ele, então esse foi o dia que você conheceu o Evangelho. Eu apenas anunciei ele para você. E isso me deu uma lição muito interessante quando o pastor falou isso para mim. Ele falou assim, Maxwell, quando a gente anuncia o Evangelho, a gente fica com expectativa de que vai ver coisa acontecendo, que a pessoa vai responder. Não é nossa obrigação. Nossa obrigação é falar. A pessoa não vai dar ouvido. A pessoa parece até que não vai nem dar bola para o que você está falando. Mas isso sim foi evangelizar. Você falou de Jesus para essa pessoa. Você comunicou uma verdade. Muitos cristãos não fazem porque elas acham que não participaram do evento grande, não é evangelizar. Não teve batizado na igreja dela, não houve evangelização. Por isso, irmãos, quando a gente pensa em evangelização, pense na evangelização não como um evento da igreja, mas como uma cultura nossa, como uma prática que a gente tem ou não na nossa maneira de lidar com as pessoas. A igreja não deve ser medida em evangelização por eventos, ainda que ela possa criar um evento para unir todo mundo nisso. Vamos fazer uma coisa lá no Bosque. Os irmãos fizeram aqui uma, né? O Jaime fez juntou lá no Bosque Maia, o pessoal juntou com um violão, tinha os cartões da igreja, né? O pessoal entregou para quem estava passando tudo ali. E algumas pessoas questionaram mesmo algumas coisas. Legal, fizeram um evento, mas tenha mais como hábito a inclinação de compartilhar o Evangelho com as pessoas. E isso faz você um praticante da evangelização, independente ou não do evento que você esteja participando na igreja. Amém? Vamos entoar o cântico e com ele nós vamos encerrar o nosso trabalho. Forte mão. Salvador, poderoso e grande Deus, para sempre é o teu amor, chamas para ti os que são teus. O teu trono está no alto do céu, mas divino entre nós. E com severa tentação, nos salvou tua forte mão. Ao som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Resgatados pela tua cruz, preservados em amor, e pela graça que há em ti, concedeu-nos o favor.
perto a paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. A gente acerta um levita. Vamos orar, obrigado a presença dos irmãos. Na semana que vem vai ser o irmão Felipe. Ok. Felipe vai estar recebendo os irmãos lá. Amém. Na semana que vem, já informei o Felipe, eu vou estar pregando na Igreja Batista Reformada em São Vicente. Tá? Nosso irmão Jefferson vai avisar aí com a palavra na semana que vem. Então não faltem, estejam presentes lá para abençoar também a casa do nosso irmão Felipe. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos pela oportunidade de reunir aos nossos irmãos e pensar, ó Pai, assuntos tão importantes da nossa vida. Termos considerados hoje de que a contribuição não é apenas um trabalho com um aspecto físico e puramente material da igreja, mas é uma parte da nossa vida que honra o Senhor e faz parte do testemunho de cristãos que somos. Pedimos que o Senhor, por meio da Tua Palavra, conduza a nossa vida, corrigindo aonde nós precisamos ser corrigidos, confrontando-nos aonde não estávamos atentos. Que o Senhor abençoe o Seu povo para que aonde quer que estejamos, sejamos cristãos comprometidos com uma mentalidade bíblica a respeito de todo o nosso viver nesse mundo. Que a Tua Palavra possa reger cada circunstância, a fim de que, não dominados pelas circunstâncias neste mundo, sejamos conduzidos em graça continuamente para continuar honrando, exaltando, glorificando o nosso Senhor enquanto aqui vivemos. Que o Senhor possa cuidar de cada lar, de cada família, cada criança, ó Pai, que necessita de cuidados devido às suas condições mais frágeis e de necessidades. Que o Senhor possa suprir cada homem, ó Pai, na maneira como tem lidado ao liderar os seus lares, ao suprir e prover as suas famílias, ao orientá-los nos momentos em que precisam tomar decisões. As mulheres, nas formas como administram seus lares, seus filhos, cuidam e assim, ó Pai, honram ao Senhor na maneira de cuidar daquilo que o Senhor tem construído em cada lar cristão. Que o Senhor abençoe assim todas as famílias que têm buscado servir de modo a honrar o Senhor. Que o Senhor nos conduza em toda graça, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.